Eu sou a professora Márcia Maciel de Biologia e vamos ver o que vai ter na nossa aula de hoje. Na aula 20, no objeto de conhecimento, nós temos principais biomas brasileiros, no detalhamento Amazônia, Cerrado e Pampas, comparativo com os principais biomas mundiais. Então, essa é a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre biomas, né? A gente vai citar alguns biomas brasileiros para vocês, então a gente vai entender por que eles existem, por que eles são tão diferentes, quais são as características de cada um, né? E a gente vai entender direitinho o que são biomas, né? Então, vamos para o conceito de biomas. Então, biomas, olha só, vai ser uma região geográfica onde se encontram certos tipos de plantas, de animais, que vão ser influenciados ali pelas mesmas condições de clima, solo, altitude, entre outros aspectos que vão determinar o tipo do bioma, tá? Então, no caso do nosso país, a gente tem vários biomas, né? Então, vai depender das regiões, né? Do clima, né? Da altitude. Então, a gente vai encontrar plantas bem diferentes, animais diferentes também, cobertura vegetal também bem distintas, né? Por conta dessas características que a gente citou para vocês, né? Condições aí de clima, solo, altitude, né? Entre outras que a gente vai citar para vocês, tá? Então, bioma é isso, é aquela região que a gente encontra certos tipos de plantas e animais, né? Aquela vegetação ali que a gente encontra por conta do clima que se tem ali naquele local, tá? E aí a gente vai ver que são 6 os principais biomas brasileiros. Então, a gente começa aí com a Amazônia, temos o Cerrado, temos a Caatinga, temos a Mata Atlântica, o Pantanal e Pampa, né? Então, esses são os principais biomas brasileiros, tá? Mas a gente vai ter outros ainda, né? Que não vão ser os principais, mas eles estão aí entre esses biomas e vão fazer como se fosse uma mata de transição, tá? E lembrando que esses biomas, apesar de eles pertencerem ali exclusivamente, praticamente a alguns estados, né? Eles ultrapassam ali aquelas fronteiras, né? Porque a gente vai ter a fronteira do estado, mas eles também vão ultrapassar essas fronteiras e vão de um estado para outro, né? Porque, afinal, os estados eles não foram ali delimitados por conta dos seus biomas, tá? E aí, o primeiro bioma que eu vou citar para vocês é a Amazônia. A Amazônia, ela responde ali pelo maior bioma brasileiro, né? E a maior reserva de diversidade biológica do mundo, tá? Então, o bioma brasileiro, né, a Amazônia, a gente tem também a Amazônia Internacional, que a gente vai encontrar nos países que são vizinhos ao Brasil, né? Então, a gente tem vegetação lá também. Então, a Amazônia, ela corresponde ao maior bioma, né, de reserva de diversidade biológica do mundo todo, né? Então, é um bioma bem grande. Então, corresponde a quase metade do território brasileiro, né? O clima da Amazônia vai ser quente e úmido, e aí a sua densa vegetação vai ser caracterizada pela floresta amazônica com árvores de grande porte, né? Então, a gente pensa em Amazônia, já pensa nas árvores de grande porte, bem altas, né? A gente pensa já nos rios, né? Então, ela fica localizada em uma região em que é bem quente e úmida, né? Então, a gente tem aí essas características principais da Amazônia. Além de que tem muitos animais, muitos micro-organismos e muitas coisas que vão ser exclusivas da Amazônia, né? E aí a Amazônia ela vai abrigar uma grande diversidade, tanto de fauna quanto de flora, né? Micro-organismos, então, porque ela é um ambiente propício para o crescimento aí de várias espécies, tá? E aí tem muitas espécies ainda que nem foram descobertas, né? Então, elas ainda estão sendo estudadas e a cada ano a gente descobre mais e mais espécies novas, tá? E aí a gente vai entender que a Amazônia, como eu falei para vocês, ela não fica só no território brasileiro, ela também vai ali nos países vizinhos. Então a gente vai observar ali a Amazônia, um pouco da Amazônia Internacional. Então vamos olhar a nossa imagem, olha só. Então a gente tem aí a Amazônia, né? A gente consegue ver aí em verde, conseguimos observar aí a floresta amazônica, conseguimos observar que ela fica ali num território, né, bem grande, quase a metade do território brasileiro, como eu falei para vocês. E aí a gente vai ter o conceito de Amazônia Legal.
A Amazônia Legal vai ter uma extensão de 520 milhões de hectares, que vai equivaler a 61% do território nacional. E a Amazônia Legal é um conceito político-administrativo que foi estabelecido em 1953 para organizar as ocupações de terra, né, e a exploração dos recursos naturais. Tá? Então a gente pode observar que a Amazônia a gente pode encontrar aqui nos países vizinhos, né? Tem a Guiana Francesa, tem aqui no Suriname, Guiana Inglesa, né? A gente encontra um pouco na Venezuela, né? Na Colômbia, tá? Equador, Peru, a gente também vai encontrar um pouco da Amazônia lá, e na Bolívia, como a gente pode observar aqui nesse mapa, tá? Então, ela vai estar presente em todos esses países vizinhos também, tá? Então, o bioma amazônico ele vai compreender uma área de 410 milhões de hectares por 3 tipos de florestas, né, que a gente vai entender direitinho daqui a pouco, que é a terra firme, várzea e igapó. E ela engloba extensas áreas de cerrado e campinas, né? Então, a gente tem a vegetação, né, as grandes árvores bem altas, mas a gente também tem ali uma parte que vai englobar aí nos outros locais que a gente tem ali, que é a passagem ali da floresta amazônica para os outros biomas, tá? Então, a gente vai encontrar aí a Amazônia não só no território brasileiro, mas também nos territórios aí da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e nos outros 3 países logo acima, tá? Então, a gente tem a floresta amazônica, como a gente pode observar, que ela é bem densa e bem extensa também, tá? E aí, ela vai ter algumas características que vai ser de apresentar 2 tipos, né? 2 tipos florestais importantes. No caso, vai ser a floresta de terra firme e as florestas que são inundáveis, tá? Então, as florestas que são inundáveis, elas ainda vão ser classificadas a partir da composição das águas dos rios, que vai ser lá as florestas de várzea e as florestas de igapó. Tá? Então, vai depender ali do período do ano que a gente encontrar essas florestas. Então, ora elas vão estar ali, dependendo do período, ora elas vão estar submersas, ora elas vão estar ali em terra firme, né? Então, vão ter terras inundáveis e terra firme. Então, a gente tem aí a divisão um pouco ali da floresta amazônica para a gente entender melhor, né? Porque a partir disso aqui a gente vai encontrar tipos de vegetação e também animais diferentes nesse local, tá? Então, muitas vezes também os ribeirinhos, que são as pessoas que moram nessas áreas, vai acontecer que eles aproveitam ali o período do ano para plantar, né? Então, tem plantas ali, tem um arroz que dá para plantar ali na mata que vai ser inundada, tá? Então, dá para fazer algumas coisas aí para plantar e também para se prevenir contra as enchentes, tá? Então, no caso das florestas que são inundáveis, que são as florestas de várzea, né? Elas vão ser inundadas pelos rios de água branca, né? Ou barrenta, que vão ser os rios Solimões, Amazonas e o Madeira, tá? Então, essas são as florestas de várzea. As florestas de igapó, elas são inundadas por rios de água preta, Rio Negro ou águas claras dos rios Tapajós, tá? Que a gente pode observar. Então, a gente vai conseguir diferenciar aí as matas, né, das florestas de várzea e as florestas de igapó, tá? Então, vai depender aí também dos rios em que elas são inundadas, tá? E aí também a gente vai ter ali o período de seca, né, e o período de cheia, tá? Então, o período que começa a encher o rio é de janeiro a junho, né? E de julho a dezembro, o rio começa a secar, tá? Então, esse calendário também a gente pode observar aí nas matas, né, inundáveis, tá? E aí a gente vai entender que a floresta amazônica, como eu falei para vocês, pode ser ali dividida em inundável e não inundável. Então, vamos observar o nosso esquema. Vamos observar aqui que a floresta amazônica, né, sendo dividida em não inundável, então temos aqui a terra firme, né? Então, a gente já observa aqui a sua característica, as suas plantas, né? Depois, a gente vai dividir em inundável. Inundável pode ser esporadicamente, pode acontecer, né? Então, dependendo ali se a cheia do rio ultrapassar a média, né, anual, pode acontecer de a terra firme ser ali inundada também, por isso que é chamada de esporádico, tá? Então, isso pode acontecer, ela não está livre de ser inundada. E as que são inundáveis regularmente,
né? Vamos ter aí as de várzea, que são ali das águas brancas, dos rios de água brancas, né? E igapó, né? Que vão ser ali as águas pretas e claras, como a gente pode observar na imagem, tá? Então, assim que a gente divide a floresta amazônica, não inundável e inundável. Lembrando que a terra firme ela pode ser inundada sim, né? Dependendo ali da média de cheia dos rios naquela época do ano, tá? Então, pode ultrapassar, né? Então, a gente tem ali uma média de mais ou menos 29, né? 29 metros. Então, às vezes, ultrapassa ali alguns centímetros e isso já faz uma grande diferença, principalmente nessas áreas de florestas, tá? E aí, a bacia hidrográfica do Amazonas, já que a gente está falando aí de inundar, não inundar, né? Então, a bacia hidrográfica, especificamente aí da região amazônica, né? Na verdade, da floresta amazônica, a gente vai ver que é a maior bacia hidrográfica do planeta, né? Para se ter uma ideia, essa área ela vai corresponder ali a quase ao dobro da bacia do Rio Nilo, que é encontrado no Egito, tá? Então, o Rio Amazonas, por sua vez, ela vai ser maior e mais extenso do mundo, com 6.850 quilômetros quadrados, né? E vai contar com mais de 1.100 afluentes, né? Então, por isso também que o Rio Amazonas ele é considerado o maior rio do mundo, tá? Então, o que vai acontecer é que ele tem muitos afluentes também. Então, imaginem só, 1.100 rios afluentes desaguando no mesmo rio, né, vai alimentar aí o Rio Amazonas. Então, por isso que ele também é o mais caudaloso, né? Então, ele vai ser ali o maior rio do mundo, né? A maior bacia hidrográfica do planeta, tá? Então, por conta dos seus afluentes. Então, como a gente está numa região quente, úmida, né? Tem ali muitos lençóis freáticos, lençóis d'água. Então, todos eles vão ali alimentar o Rio Amazonas. Então, por isso que a gente tem ali o maior rio do mundo, tá? Então, são quase 7.000 quilômetros quadrados de água, tá, gente? E aí, o Rio Amazônico, né? O Rio Amazonas, desculpa, durante um único dia, despeja no Oceano Atlântico uma quantidade de água superior ao que o Rio Tamisa, em Londres, deposita no mar durante todo o ano. Porque é bastante água, né, gente? Bastante água ali sendo lançada diariamente no mar, tá? Então, como o Rio Amazonas ele é bem extenso, né, tem muitos afluentes, então durante um único dia ele despeja ali no Oceano Atlântico bastante água, né, alimenta ali o mar, né, na verdade o Oceano Atlântico, e aí ele tem muito mais água do que o Rio Tamisa, por exemplo, que é localizado lá em Londres, tá? Então, se a gente levar em conta apenas um de seus afluentes, o Rio Negro, né, já temos mais água do que toda a Europa. Então, o Rio Negro também vai fazer parte aí de um dos afluentes do Rio Amazonas, tá? Então, a gente encontra aí uma grande quantidade de água no Rio Amazonas, tá? Lembrando que o Rio Amazonas ele não vai nascer em território brasileiro, tá? Ele nasce em território peruano e aí ele vai sendo alimentado, né, pelos seus afluentes. Então, a gente consegue observar aqui o Rio Amazonas, ele está aqui bem ao centro, tá? A gente pode observar aqui, olha só. Então, vocês podem ver que todas essas linhas, ele está sendo alimentado pelos seus afluentes. Então, ele nasce ali fora do Brasil, e ele vai sendo alimentado por vários rios, então ele tem aí uma extensão bem grande, né? Quase 7.000 quilômetros quadrados, como a gente falou ainda há pouco, e aí ele vai sendo alimentado por todos esses rios, por onde ele vai passando, né? E aí ele vai desaguar lá no Oceano Atlântico, tá? Então, a gente tem a extensão do Rio Amazonas, tá? E aqui ao lado a gente consegue observar o fenômeno que é o encontro das águas. O encontro das águas a gente consegue ver por uma grande extensão, né? Passa pela frente da cidade de Manaus, né? A capital do Amazonas, e aí são os dois rios, né? O Rio Solimões, que é o mais claro, e o Rio Negro, né? Então, eles não se misturam ali por conta da densidade das suas águas, por conta da temperatura também, que é diferente das águas desses rios, né? Pela composição também, o Rio Negro ele possui mais ferro, então por isso essas águas elas não se misturam, né? Então elas percorrem aí quilômetros e passam pela frente da cidade de Manaus, e a gente consegue observar justamente aí o encontro das águas, né? Que as águas elas não se misturam, tá? Por conta aí da diferença de temperatura, densidade,
entre outras características ácidas que tem ali no Rio Negro também, tá? Então, essas águas elas não se misturam, tá? Então, faz parte aí também de ponto turístico, né? Então, muitos turistas vão para o Amazonas para ver também de perto o encontro das águas, né? Que é um fenômeno bem curioso, tá? E aí, já que eu falei para vocês sobre o nosso bioma amazônico, a gente vai agora para outro bioma brasileiro, que vai ser o Cerrado. O Cerrado, ele é considerado o segundo maior bioma do Brasil, né? Em extensão, tá? E lembrando que o Cerrado também ele vai ser o único bioma que ele é totalmente brasileiro. Então, a gente só encontra o Cerrado no Brasil, tá? Então, o clima no Cerrado ele é predominantemente tropical, sazonal, com períodos de chuvas e de secas, tá? Então, isso vai já diferenciar ali um pouco do nosso bioma amazônico, né? Então, ele tem períodos de chuva e de seca, né? E aí, o Cerrado, a gente vai encontrar algumas características que a gente pode ver aqui, olha só. Nesse espaço territorial, a gente encontra as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul, né? Amazônica, Tocantins, São Francisco e Prata, tá? O que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece também a sua biodiversidade, tá? Então, lembrando que o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, né? E aí o Cerrado, ele tem esse visual aqui que a gente pode observar, olha só, a gente pode ver que as suas plantas são mais rasteiras, né? As árvores são ali de pequeno porte, né? Os galhos são ali um pouco retorcidos, como a gente pode observar, né? Então, não tem ali uma cobertura vegetal muito densa, tá? Mas mesmo assim, o Cerrado, ele tem uma biodiversidade bem grande, tá? E aí a gente consegue observar aqui a área de distribuição original do Cerrado. Então, a gente vai encontrar em uma parte do Maranhão, em metade do Piauí, encontramos o Cerrado na Bahia, no Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, passando um pouquinho aqui pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, tá? Então, a gente tem aí o Cerrado, né? Ele tem uma grande área de distribuição e a gente vai encontrar aí bem ao centro, né? Ele está bem no centro aí do território brasileiro, né? Então, passa ali pela região Nordeste, Centro-Oeste e chega até a região Sudeste também, tá? Também um pouco aqui na região Sul do nosso país, tá? Então, a gente tem aí uma grande área sendo encoberta pelo Cerrado com essa vegetação que a gente observa aí, tá? E a gente olha para essa vegetação e não acha que tem tanta biodiversidade assim, né? Mas tem sim, tá? A gente tem uma vegetação, tem ali os animais também que a gente vai encontrar que são próprios desse bioma, tá? E aí, na vegetação, a gente tem aí que o Cerrado ele vai ser reconhecido como a savana mais rica do mundo. Então, vai abrigar aí 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. Então, todas essas espécies, elas são nativas, quer dizer o quê? Que só existem na região do Cerrado, tá? Então, já foram catalogadas, tem muitas outras ainda para entrarem aí nesses catálogos, né? Nessa coleção, tá? E aí, o Cerrado ele é conhecido por ter uma alta capacidade de adaptação, né? Então, ele passa ali por períodos de chuva e por períodos de seca também. Então, por isso que ele consegue ali ter uma grande biodiversidade. Então, ele consegue se adaptar ali ao extremo, né? Tanto a falta de água quanto a parte chuvosa também, quando tem bastante água. Então, ele consegue se adaptar e consegue sobreviver, tanto as plantas quanto os animais também da vegetação, né? Na verdade, do bioma do Cerrado, tá? E aí, as principais características que a gente vai observar também, como eu falei para vocês, é que o Cerrado a gente já consegue observar só de cara, né? Que as árvores elas têm troncos retorcidos, né? O solo ele vai ser composto por alto índice de acidez e poucos nutrientes. No verão, as cores predominantes vão ser verdes e amarelas, tá? Então, é isso que a gente consegue observar de cara no Cerrado, né? Então, a gente vê assim que parece assim, uma vegetação que está seca, né? Então, tem alguns pontinhos verdes, mas é assim que esse ambiente ele consegue sobreviver, tá? Então, a extremos, né? E os ramos secos de árvores e plantas, eles servem como combustíveis às queimadas. Então, no caso do Cerrado, como ele passa ali
por um período de estiagem, né, por um período de seca, então acontecem muitas queimadas nesse ambiente, tá? Então, são queimadas que acontecem naturalmente, né? Então, tem, claro, ali as queimadas que são ali prejudiciais, feitas pelos seres humanos, mas pela própria composição ali das plantas, né? Ali pela mata que é baixinha, né? E aí pela falta de água também, podem acontecer as queimadas, né? Então, esse ambiente, esse bioma, ele está adaptado a esse fogo também que acontece, tá? Então, muitas vezes pode tomar grandes proporções e prejudicar a vida naquele ambiente, mas isso acontece naturalmente por conta dessas características do cerrado, tá? Então, aí no fogo do cerrado, a gente pode observar que tem início aí por situações naturais, né? Então, isso ocorre através de descargas elétricas, combustão espontânea, já que a mata é seca, né? E aí também por conta do atrito entre rochas. Então, pode acontecer naturalmente o fogo no cerrado, tá? Então, o aspecto retorcido das suas árvores e cascas espessas dos troncos são consequência da ocorrência do fogo naquele ambiente. Então, por isso que a vegetação se encontra desse jeito. Então, ela não consegue crescer muito e aí os galhos também ficam retorcidos por conta das queimadas que ocorrem, né, por esses motivos aqui, né? Descargas elétricas, combustão espontânea e atrito entre as rochas também, tá? Então, a gente tem aí o fogo contribuindo para a germinação das sementes. Então, o cerrado ele se adaptou a essas queimadas, né? E aí tem sementes que elas só vão germinar ali por conta do fogo. Então, elas têm ali uma aceleração no seu processo de maturação e aí as sementes elas vão germinar. Então, algumas vão necessitar desse choque térmico, né? Desse calor ali para elas poderem germinar, tá? E aí o fogo no cerrado, né? Apesar de ele acontecer, essas plantas já estão adaptadas, então ele tem um rápido poder de recuperação e aí em curto período vai rebrotar após o fogo, né? As sementes vão rebrotar, as plantas vão nascer novamente e atrair diversos animais herbívoros, tá? Então, o único problema desse fogo, né, é que às vezes ele toma grandes proporções e aí ele foge de controle. Então, pode acontecer ali alguns desastres, né? Alguns animais morrerem, tá? Então, o que acontece naturalmente é que os animais já fogem, né? Quando começa o fogo, eles fogem, mas muitas vezes eles têm filhotes, eles estão machucados, né? E aí eles podem morrer por conta desses fogos também, dessas queimadas que acontecem, tá? E aí, às vezes toma grandes proporções, às vezes aquele período de seca está se estendendo, né? Então pode acontecer por conta do aquecimento global também. E aí o que vai acontecer é que vai prejudicar a vida que acontece ali no cerrado, tá? Então é sempre bom estar de olho ali naquele fogo, se foi ali de causa natural ou se foi por causa humana, né? Então verificar para não prejudicar tanto aquele ambiente, tá? Apesar de ele estar adaptado, mas pode acontecer aí grandes desastres, né? Principalmente com os animais e com as pessoas que moram nessa região também, tá? E aí agora a gente vai citar um outro bioma para vocês, um outro bioma brasileiro, que é o Pampa, ou os Pampas. Então, a gente vai observar algumas características desse bioma. Então, aqui, esse bioma também vai ser conhecido por Campanha Gaúcha, Campos Sulinos ou Campos do Sul, e vai ser o único bioma brasileiro presente somente numa unidade federativa, né? Então, ele vai ser encontrado apenas na região aqui de Rio Grande do Sul, tá? E aí ele vai se estender ali para o Uruguai e para a Argentina também, né? Então a gente consegue observar aí o bioma Pampa, né? Como ele é até maior ali na região da Argentina e passa por todo o Uruguai, né? E aí apenas no Rio Grande do Sul é que a gente vai encontrar esse bioma, tá? E aí ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul e parte dos países Uruguai e Argentina, como a gente pode observar, tá? Então, a região dos Pampas, né, o bioma dos Pampas, a gente consegue observar aqui, como a gente consegue ver, né, que é um grande campo, né, e ali tem poucas árvores, e aí o clima do Pampa ele vai ser subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, né, já que ele se encontra ali na região sul do nosso país, tá? Então, ele tem aí 4 estações bem definidas por conta aí da localização dele, que fica na região sul do país, tá? Então, a gente consegue observar como
o Pampa, como ele é, né? E aí a vegetação ela é marcada pela presença de gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte, como a gente pode observar. Em sua maior parte vai se destacar o relevo das planícies, né, que vai ser constituído de grandes áreas de pastagens que se desenvolvem grandes rebanhos. Então nessa região também é aproveitado aí essas características dos pampas, né? Então como já é ali uma vegetação marcada ali pelas gramíneas, né, e poucas árvores, então essa região do país também é utilizada ali muito para criar rebanhos, né, de gado, né, tem também de ovelhas, então é muito aproveitado para isso, né, esse ambiente, tá? E aí, por conta também dos seus relevos de planície, né, então tem grandes áreas de pastagem nesses ambientes também, tá? Então vão se desenvolver aí grandes rebanhos. E aí a principal atividade econômica dessa região vai ser a pecuária extensiva, né? E aí com destaque para a criação de bois e ovelhas, né? Já as principais produções agrícolas nessa região vão ser a soja, o arroz, o milho, o trigo e a uva, né? Já que a gente tem ali um clima mais ameno. Então a gente consegue encontrar aí a plantação de uva, de morango, também das ameixas, então dessas frutas que são mais ali da região fria, né? Do nosso país, tá? E aí a gente tem essa atividade aí da pecuária extensiva, né? Com a criação de bois e ovelhas, e também das plantações, né, das produções agrícolas, soja, arroz, milho, trigo e uva, entre outras produções também que vêm exclusivamente desse ambiente, tá? Aproveitando que ele obedece ali o regime das 4 estações do ano, né, que a gente vai encontrar, então dá para programar direitinho ali a quantidade, né, também dá para programar a agropecuária e, na verdade, a agricultura e a pecuária nesse ambiente, tá? Então, por conta ali do clima ameno. Então, na nossa aula a gente falou aí sobre a floresta amazônica, né, que é o maior bioma brasileiro, na verdade, o maior bioma mundial, então a gente encontra ali uma diversidade muito grande ali de animais, de vegetação e de micro-organismos também, tá? Apesar do solo amazônico ele ser mais pobre, né? Então a vegetação ela se autossustenta, né? Então as árvores elas se autossustentam. Então as folhas que caem no solo amazônico são elas que vão dar os nutrientes de volta para as suas raízes, para essas plantas continuarem crescendo, tá? Então o solo amazônico, apesar da sua cobertura vegetal ser bem grande, né? A gente tem um solo pobre, tá? Então a vegetação ela se autossustenta. Então esse é um ambiente ideal, né, por ser quente e úmido ali para os animais também e para os micro-organismos que a gente encontra nessa região. Já o cerrado, a gente viu que ele é encontrado em vários estados brasileiros, né, fica ali na região central do nosso país, e a gente viu que a vegetação ela é mais diferente, né, então vegetação rasteira, as árvores, a gente tem ali as árvores com galhos retorcidos, encontramos arbustos também nesse ambiente, tá? Então, essas vegetações, elas também estão ali, elas estão sobrevivendo também às suas queimadas, que são naturais, né, por conta do clima seco e do tipo de vegetação que a gente encontra no cerrado, tá? No caso dos pampas, a gente viu que ele é encontrado exclusivamente no Rio Grande do Sul, né? Então, ele vai ser encontrado ali no Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina, como a gente pode observar, tá? Então, os pampas eles já vão ter ali um clima mais ameno, né? Então vai ter as 4 estações bem definidas, e aí ele tem a vegetação mais de gramíneas e poucas árvores de grande porte, né? Como a gente pôde observar, tá? Então, essa foi a nossa aula aí de biomas brasileiros e espero que vocês tenham gostado. A sua aula continua no próximo vídeo.